Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar analisando uma empresa desde o zero, desde seus dados do RI até os dados de balanço. Então a gente vai começar, como eu falei que é do zero, a gente vai pesquisar aqui a empresa. A empresa que eu escolhi é a Arezzo, já deixei salvo aqui que eu já dei uma olhada antes para trazer algumas informações. Então a gente vai entrar no site de RI dela, como eu já tinha ensinado, que está falando sobre a divulgação que vai ter em breve. Essa é a cara do site de RI, assim que a gente entrar nessa empresa. Outras empresas são diferentes, claro. Aqui tem os dados, por exemplo, de preço que está sendo cotado hoje, Ibovespa, como é que está no dia da gravação, né? E tem alguns dados aqui que a gente vai passar. E a gente vai começar pelo histórico perfil corporativo, para a gente entender como é que essa empresa ela funciona, como é que é. E aqui a gente tem um pouquinho sobre o histórico dela, né? Para quem quiser ler, vou passar só sobre algumas informações. Por exemplo, quando ela foi criada em 72, inicialmente a marca é masculina. A Arezzo logo migrou para calçados femininos. Seu grande sucesso ficou marcado pelo lançamento do modelo Annabella. Então esse é o modelo lá em 1972 que foi lançado. Aí abriu a primeira loja monomarca. Na década de 80 teve uma verticalização da produção em Minas Gerais. Aqui comprou a Gypsy, né, como antes a gente estava vendo. 10 lojas em um ano, início das operações de franchising, né, que são franquias, que para quem não conhece, a Arezzo é um modelo de franquias e de lojas próprias relacionado a calçados e bolsas do setor feminino, né? Então, na década de 80 teve uma expansão das lojas físicas e era uma estratégia voltada ao canal de franquias. Vamos passando mais. Em 91, abriu a primeira flagship store, Arezzo, em São Paulo. Aqui já preparando o jovem para a ascensão em 93, né, que é o Alexandre Birman, que desde 2013 é o CEO dessa empresa. E em 95 ele fundou a Schutz, né, o Alexandre Birman, com 18 anos. Em 97 o foco era abrir 200 lojas. Em 2000 começou a era corporativa da empresa. Aqui teve uma fusão de empresas, né? E essa Tarpon Investimentos comprou 25%. Em 2008 foi criada a Anacapri. Em 2008 também teve a criação do Alexandre Birman, que é um segmento mais de luxo. Em 2011 foi quando abriu capital na bolsa. E lançamento do primeiro e-commerce, aqui em 2011 também. E aqui tem mais alguns dados não muito interessantes. Teve a criação da marca Fever. Teve mais o que aqui? Em 2016 ganhou um prêmio. 2017, vamos passar aqui um pouquinho mais para frente, que teve uma grande aquisição aqui. Ela licenciou a Vans no Brasil, né? No ano de... Esse dado aqui está errado. Foi no ano de 2020. Então, teve a crise em 2020 também. Então, a gente teve essa adaptação aí. E depois teve a incorporação com a Reserva, que virou Arco, né? E a entrada do mercado de full plastic, com o lançamento desse chinelo aqui, dessa sandália. Lançamento da Zezemal também. E aquisição de 75% do brechó. Isso aqui são informações que quem quiser depois ler com mais calma, entra e olha. Agora a gente vai passar um pouco sobre uma coisa que é importante da gente olhar também, que são os dados do perfil corporativo aqui, a governança corporativa. A gente pode olhar a diretoria e o conselho, né, que a empresa nos fornece aqui. Então tem todos os nomes aqui, desde quando até quando vai, desde quando começou. A gente pode ver o conselho de administração, quem faz parte. Se a gente clicar aqui, a gente pode ler um pouquinho sobre cada um. Não vou ler para não me estender nesse vídeo.
diretoria estatuária aqui, Alexandre Birman, né, que é o CEO da empresa, o conselho fiscal, quem são, tem todos esses nomes aqui. E também tem um detalhe muito interessante, deixa eu procurar onde que é, que talvez seja aqui mesmo. Tem a composição acionária, talvez seja importante da gente dar uma olhada também. A gente vê, ó, os controladores têm 41% da empresa, os administradores têm 2%, e o restante, 56%, está em free float, né? Está em negociação no mercado. Vamos ver. Aqui, essa é a informação. Aqui eles dão uma pequena informação de como que se analisa a Arezzo, né? Se a gente parar para ler aqui, eles vão dar uma breve introdução. Fala aqui um pouco dos custos dos produtos, né? As despesas comerciais, lojas próprias, fala das despesas e fala de algumas receitas também. As fontes de receita aqui, de como que a empresa ganha o dinheiro. Tá tudo aqui explicado, né? Tem o resultado financeiro aqui, do que ele é composto, e os investimentos que a empresa faz. Mas agora não vamos nos estender muito mais. E agora vamos passar para as informações financeiras. A gente vem aqui em central de resultados. Aqui, até o momento que eu estou gravando, a gente tem o ITR até o terceiro trimestre de 2023. A gente vai clicar nele e vai abrir essa fotografia aqui. Como eu já dei uma olhada antes, eu já sei quais são as páginas mais importantes para eu trazer as informações mais maleáveis aqui. Então, de cara, a gente vai ter as demonstrações individuais e as consolidadas. A gente vai olhar para as informações consolidadas, porque aqui abrange todas as empresas do grupo Arezzo. Então a gente vai lá para a página 12 já, que aqui ó, tem ó, começa aqui ó, demonstrações consolidadas do balanço patrimonial. Importante que aqui quando a gente vai olhar a gente tem muitos números, né? E como que é por ordem de maior liquidez aqui no balanço, a gente vai olhar para os números mais importantes. Se ele está em milhares de reais, então quando a gente vê um número assim que está em milhares, a gente acrescenta mais 3 zeros no final. Então a gente pode ver que a gente tem um ativo total de 4 bilhões e a gente vai entender o que que é. De ativo circulante a gente tem 2 bi aqui. E a gente pode ver que o que mais tem, nós temos aplicações financeiras, são 471 milhões. Temos mais o que aqui? Em caixa a empresa tem 74 milhões. Nós temos contas de receber dos nossos clientes aqui, 722 bilhões, para a gente comparar aqui ó, com o exercício anterior, que foi 31/12 aqui. A gente vê que teve 790, né? E aqui ó, até 30/9 no trimestre atual teve isso aqui. A gente pode ver aqui de estoques a gente tem 755 milhões também. E esses são os maiores números da empresa, então a gente não vai se deter a números muito pequenos. Agora o ativo não circulante aqui a gente vê que tem mais 2 bi. E a gente vai ver quais são os maiores números aqui do balanço, né? Eu vou até dar um zoom aqui para facilitar a nossa leitura. Calma aí. Pronto, assim fica melhor. Aí a gente tem vamos descer aqui. A gente tem alguns números mais importantes para a gente olhar aqui, ó. Ativo realizável a longo prazo, 307 milhões a gente tem. A gente tem 207 milhões de outros ativos não circulantes. Alguns depósitos judiciais, é um valor interessante, mas não tão muito, 64 milhões. A gente tem 127 milhões aqui de impostos a recuperar. Vamos ver mais o que. A gente tem 586 milhões de imobilizado da empresa e tem 1 bi de intangível, né? E algumas marcas e patentes aqui da empresa, a gente tem 355 milhões, né? Então, dando sequência, né? Aí eu vou para a página onde eles mostram aqui no balanço o balanço um pouco mais ajeitado, mais bonito, que é essa página aqui, ó.
vai mostrar também o balanço, né? E aqui a gente vai ver alguns números e vai destrinchar algumas coisas para entender o porquê que esses números são assim. Bom, a gente vai começar falando das aplicações financeiras, que é um valor interessante aqui dentro da companhia, um valor grande no nosso ativo circulante. E a gente vai entender onde que está essas aplicações e qual que é o critério para eles investirem. E como eu já dei uma olhada antes, eu já sei quais as páginas que estão. Então a gente começa olhando as notas explicativas aqui, ó. Caixa e equivalentes de caixa. A gente pode ver que o consolidado aqui, o que a gente tem no banco, 12 milhões, né? É expresso em milhares aqui. Então a gente tem 12 milhões em bancos, em caixa, né? E no caixa mesmo da empresa a gente tem 1 milhão. E o restante está tudo investido. A gente pode ver aqui, ó, que a gente tem num CDB aqui 51 milhões e 8 milhões em aplicações automáticas. E agora a gente vai tentar entender aonde é que está esse dinheiro. Ó, os fundos de investimento. A gente vê que letras financeiras do Tesouro, então 247 milhões estão investidos no Tesouro. A gente vê que em operações compromissadas tem mais 103 milhões. A gente vê mais o que aqui, ó, letras financeiras. Letras financeiras a gente tem 53 milhões, em CDB 66 milhões, né, totalizando os 471 que a gente viu antes. Agora a gente passando um pouco mais para baixo, a gente entende aqui, ó, um pouco sobre aonde que está investido, né, a remuneração dos fundos que está investidos, e se a gente dá a sequência aqui, a gente consegue entender mais ao fundo qual que é a política. Só deixa eu achar aqui onde que está explicando qual que é a política de investimento. Deixa eu ver. Vamos procurar junto aqui, não tem nenhum corte. Então a gente vai entender as aplicações financeiras, operações compromissadas e 12% de letras financeiras nos títulos privados, sendo que 75% dos ativos possuem liquidez diária. Então, desses 471 que está investido, 75 possui liquidez diária, que a gente pode resgatar a qualquer momento. A companhia tem políticas de investimento financeiro que determinam que os investimentos se concentrem em valores mobiliários de baixo risco e aplicações em instituições financeiras de primeira linha, tendo assim compreendido as 10 maiores instituições do país. Então a gente vê aqui, se a gente abaixar mais um pouco, a gente vê algumas explicações aqui que tem sobre as contas a receber, né? Então a gente já entendeu aonde que a empresa está investindo. A gente vê que é em um lugar de baixíssimo risco, né, das 10 maiores instituições do país. Então a gente tem um risco muito baixo de liquidez, né? Agora eu não estou achando onde que diz a taxa. Aqui achei. A remuneração média é de 91% do CDI. Então essa é a remuneração baixa dessas aplicações que a gente faz. Isso é importante para a gente entender o dinheiro onde que está. Agora a gente vai dar uma passada para entender também o estoque da empresa, né? Só vamos achar aqui, contas a receber de clientes. Contas a receber de clientes, continua. Impostos a recuperar. Imposto de renda. A gente vê imposto de renda e contribuição. Imposto de renda e contribuição ainda. Ainda falando sobre imposto de renda. Vamos procurar. E aqui a gente chega nos investimentos que a empresa está fazendo também, né? Talvez seja importante a gente ver o que tinha no exercício anterior, que era 31/12, né? E o que tem agora nesse exercício até então, que é um bi, né? A gente vê que o que a empresa está adquirindo de investimento, né? A gente consegue analisar aqui onde está investindo. E aqui a gente chega no imobilizado da empresa, né?
para falar um pouco sobre as aquisições que ela tem feito também, que os investimentos se tornam imobilizados depois, né? Então aqui eu tenho uma breve explicação para a gente entender onde que a empresa, quais são os produtos que a empresa tem de imobilizado, por exemplo, computadores e periféricos, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos para as fábricas, né? Instalações e showroom, veículos, terrenos, direito de uso e direito de uso de lojas e papapá. Não tem muita coisa aqui, a gente vê, ó, cadê o período que tá aqui o período. Aqui é em 2021 e aqui está o saldo em 30 de 9 de 2022. No exercício anterior, na empresa foi adquirido 6 milhões em computadores, 12 milhões em móveis e utensílios, 4 milhões em máquinas, né, para a empresa, 39 milhões de instalações, né? A gente consegue ver a depreciação também de cada um aqui que teve. Então, no período a gente teve uma depreciação de 3 milhões aqui nos computadores, 4 milhões nos móveis, 2 milhões nas máquinas, 7 milhões nas instalações. E aqui a gente consegue ver o saldo, né, que a gente tem na nossa empresa e uma taxa média de depreciação que está aqui embaixo, que dá uma média assim de 20% por aí de depreciação nos nossos imobilizados. Aqui, deixa eu ver o que nós temos para ver. Aqui a gente viu da controlada. Agora a gente pode ver o consolidado aqui, que mostra todas as empresas, e a taxa de depreciação é muito próxima de uma média de 20% que a gente já estava vendo. E agora a gente vai passar por outro ponto muito importante. Aqui é o intangível, a mesma coisa que a nossa depreciação, e a gente vê aqui, ó, que de marcas e patentes a gente tem 264 milhões, né? É muito difícil a gente definir uma taxa de amortização aqui, que a empresa vai perdendo valor, a não ser no momento da venda, né? A gente vê que a gente tem muita marca e patente, direito de uso de lojas aqui, não tem mais muito. Vamos ver mais o que é. Tem aqui o direito de uso de sistemas. Sistemas da empresa adquiriu no exercício anterior 62 milhões, né? E agora aqui tem os dados no período, né, até 30 do 9, que a gente está analisando. E aqui a gente vai chegar numa parte muito importante, que é entender aonde que a empresa está fazendo os seus empréstimos e das coisas que está, né? Então a gente vai voltar lá no nosso passivo para dar uma olhada. Vou voltar no nosso passivo. Não está dando certo aqui. Pronto. Aqui a gente voltou no nosso passivo. E a gente vê aqui nosso passivo circulante, que a gente tem 1 bi de passivo circulante, né, no nosso trimestre aqui. E aí, vamos olhar para os empréstimos e financiamentos, são os maiores números que a gente tem aqui. Então a gente tem 401 milhões que é de empréstimos e outros 600 para fornecedores, né? E a gente pode ver que os empréstimos e financiamentos de longo prazo são bem menores que de curto prazo. Então vamos ver se a gente tem outro arrendamento, tem outros 236 milhões. Então o nosso maior se encontra aqui no passivo circulante. E agora a gente vai voltar para lá para entender um pouco sobre os empréstimos e financiamentos da nossa empresa, né? Deixa eu descer mais um pouco aqui para a gente achar. Então aqui, ó, pessoal, aqui tá os nossos empréstimos e financiamentos, começando por aqui, na verdade, né? Ó, empréstimos e financiamentos. Aqui a gente entende onde estão os empréstimos e financiamentos. Finame está aqui, a gente tem o total de 150 mil de empréstimo. Para capital de giro a gente tem 9 milhões.
para capital de giro. E agora a gente vai ver em moeda nacional isso aqui, né? E agora em moeda estrangeira, para capital de giro, a gente tem 170 milhões aqui. E adiantamento de contrato de câmbio, a gente tem 230 milhões para pagar. Aqui tem umas letras explicando, a gente vai descer e vai entender aqui, ó. Para entender um pouco melhor sobre os empréstimos. A Finame, né, a gente paga uma taxa de 6% ao ano com parcelas mensais e vencimento final de 2024. Então esse empréstimo aqui de 150 mil, a gente vai pagar até 2024. Capital de giro com taxas de juro média de CDI mais 1,80 ao ano, com vencimento em até 2026. Então nosso capital de giro aqui de 9 milhões, a gente vai pagar até 2026 essa dívida. E agora vamos ver o outro. Capital de giro dominado em dólares, acrescido pela taxa de juros média de 30 de setembro e CDI mais 2,35 ao ano. Esse aqui é um pouco mais alto, o empréstimo, né? É um contrato com vencimento até dezembro de 2022. Então, quando lançar o próximo dado aqui, o próximo balanço da empresa, a gente vai ver que ela já vai ter pago esse empréstimo para capital de giro, né? De 474 mil, por isso que tem um valor menor. Agora a gente vê aqui em moeda estrangeira, vamos ver o ponto D aqui. Quer dizer, eu li o ponto D agora. Então esse aqui a gente vai pagar esses 170 milhões, a gente tem até dezembro de 2022 para ser pago. E o adiantamento de contrato de câmbio aqui, a gente vê que a gente vai pagar 4,10 o ano mais VC. São diversos contratos com vencimento até setembro de 2023. Então a gente vê que tem 230 milhões para ser pago até 2023. E agora a gente vai continuar descendo aqui, vai falar um pouco mais sobre empréstimos e financiamentos, a captação aqui, o pagamento das parcelas, a gente pode ver como é que está sendo pago, a gente consegue ver o quanto que a gente paga de juros, né? Consegue ver no capital de giro, total de 9 milhões em juros, e foi pago 146 milhões de empréstimo já. Pagamento das parcelas aqui em 2020, né, do mesmo empréstimo, 2021. E o saldo em 30 de 9 de 2022 está aqui, ó, foi pago 179 milhões em empréstimos, né, com juros e tudo mais. E aqui está o da controladora, aqui está o consolidado, aqui está o consolidado, que a gente consegue ver que foi pago 411 milhões de empréstimos até então. Agora, dando sequência, a gente consegue ver mais ainda, né, sobre os empréstimos aqui embaixo. Os empréstimos a serem pagos até 2023, até 2024, 2025 e 2026. A gente vê uma concentração maior em 2024 para ser pago. Então, se a gente ler mais dessas letras miúdas aqui, a gente consegue entender um pouco mais sobre os empréstimos. Aqui a gente vê um pouco dos fornecedores também, que é um valor bem relevante lá na nossa tabela. A gente pode ver que a maioria é fornecedor nacional. Operação de risco sacado, a gente tem 339 milhões aqui. E de fornecedores estrangeiros são 10 milhões, então não é um valor muito relevante comparado a esses dois aqui. E agora a gente vai descer mais para a gente consegue ver as operações aqui de arrendamento, mas não é isso que a gente vai ver. Agora a gente vai ver um pouco sobre a receita operacional dela. Fala um pouco dos dividendos aqui, não é interessante. E aqui está a nossa receita operacional líquida, passando sobre a nossa DRE, né? Que está aqui a receita operacional. A gente pode ver que a receita bruta das vendas nesse período foi de 2 bi, né? No mercado interno foi 2 bi e 600 e no mercado externo 2 milhões apenas. A gente pode ver que teve 124 milhões de devoluções e alguns descontos e abatimentos que a gente teve no período foi de 9 milhões. E os impostos sobre as vendas foram de 300 milhões, a gente já vai diminuindo, e chegou numa receita operacional líquida de 2 bi 195. Agora,
dando uma olhada nas informações por segmento aqui, a gente consegue ver mais algumas informações. A gente vê quanto cada empresa gerou de receita. A gente pode ver individualmente. Para quem não sabe, a empresa Arezzo, né, a companhia, ela tem 13 marcas, então são muitas marcas. A gente consegue ver individual aqui. Tem as despesas por natureza aqui, que a gente consegue ver também. O custo dos produtos vendidos, as despesas comerciais, as administrativas, outras receitas provavelmente provenientes de juros das nossas aplicações e as outras despesas operacionais aqui. E a gente chegou do nosso lucro de 2 bi 100 a 1 bi aqui. A gente consegue ver mais gastos aqui, custos e despesas da empresa, e que a gente vai chegando aqui no nosso resultado final, que deve estar aqui mais para baixo, explicando um pouco. A gente vê aqui algumas informações da empresa, não vejo como relevante. A gente pode ir descendo mais aqui, vamos ver mais algumas informações que a gente pode ter aqui. Outra informação que a gente pode ver é um pouco mais para baixo, a gente já está acabando as notas explicativas. Então a gente pode dar uma olhada para o que? Na última página aqui, se a gente descer mais, a gente pode ver que a empresa ela faz projeções. Antes da gente continuar, tem o parecer dos auditores aqui, então vamos chegar no parecer. Aqui está onde o parecer? Vem depois das projeções. Essa aqui está o parecer. Parecer e declaração, né? Então, se a gente ler aqui, vai ter um parecer do auditor que olhou essas informações contábeis. E aqui a gente tem uma pequena projeção que a companhia faz para o crescimento da receita bruta para esse segundo semestre de 2022, né? Que ele já se encerrou e a companhia vai lançar o seu balanço em breve. A companhia ela reforça informado em seu formulário de referência referente ao incremento total de receita bruta do segundo semestre do exercício finda em 31 de dezembro de 2022. Então, a projeção que a companhia tem, que no segundo semestre eles tenham 2 bi 113 milhões de receita bruta, comparado a 3 bi, né, 113 de receita bruta, comparado a 2 bi 306, que foi no ano de 2021, né, no exercício de 2021, vai ter um crescimento de 35%, então a gente vai esperar para ver. E agora a gente vai olhar alguns dados econômicos da empresa, entrando nesse nosso site aqui, o Status Invest, para a gente entender sobre algumas informações dela, alguns indicadores da empresa. Como a gente viu lá, a gente consegue ver o valor aqui. O dividend yield é um dividendo muito pequeno, porque a empresa está focada no seu crescimento, então não paga muito dividendo ainda. A gente consegue ver um PL muito esticado também, né? Vamos ver para os indicadores de endividamento, que eu gosto de começar por eles. A gente consegue ver uma dívida líquida sobre o PL baixo, né, de 0. Então significa que a empresa tem mais patrimônio líquido do que dívida líquida aqui. Então ela consegue cobrir essa dívida. Uma dívida líquida sobre a EBITDA também, a gente consegue cobrir. Com a geração de caixa, a gente consegue cobrir a dívida líquida da empresa. E a dívida líquida sobre EBIT também, com a geração do lucro operacional, a gente consegue cobrir a nossa dívida. Então, isso são indicadores bons. A gente vê aqui alguns indicadores de eficiência, né? A gente tem uma margem bruta de 53%, é um valor muito interessante. Uma margem líquida de 10%. O que a gente procura aqui é entre 10% e 20%. O que vier acima disso está ótimo, mas abaixo de 10% não.
Um ROI de 18%, é o retorno sobre o patrimônio líquido aqui do acionista também, 10%. A gente pode ver o crescimento que ela teve aqui das receitas, né? Uma média ponderada do crescimento das receitas nos últimos 5 anos foi de 18% e o do lucro foi de 31%. Então o lucro dela cresceu em média 31% nos últimos 5 anos. A gente consegue ver projeções. Dividendo aqui não é importante para a gente ver. O payout também não, porque a gente não está esperando que ela nos dê. A gente consegue ver o patrimônio líquido da empresa, até que é de 2 bi. E a gente tem uma dívida bruta de 355 milhões. Então dá para entender o porquê que a nossa dívida é coberta, né? Tem disponibilidade de 715 milhões também, então não é algo para se preocupar. E tem uma dívida líquida, né, que é disponibilidade menos a dívida de 359. Então tá bem tranquilo o total de papéis que a empresa tem. O valor atual de firma, que é de 8 bi, que a gente pega o valor de mercado e subtrai da dívida bruta. Então como a gente tem mais disponibilidade do que dívida, quer dizer, da dívida líquida aqui, então o nosso valor de firma é menor ainda. O free float, como a gente viu, né, está em 55%, e essas foram algumas informações. A gente consegue ver aqui os acionistas, né, quem tem o maior percentual da empresa. Aqui descendo mais a gente consegue ver a receita líquida, alguns dados da DRE aqui da empresa, o fluxo de caixa dela também e algumas margens, né? O importante é que as margens sejam sempre altas. E essa foi uma análise breve da empresa e futuramente a gente fará mais análises, tá bom? Muito obrigado e até mais e tchau!